Nas primeiras safras do tomate, seu Hilário era só contentamento. Os 1.100 pés apresentavam uma excelente produtividade e o produtor se alegrava com um bom faturamento. Até que um dia, seu Hilário começou a perceber a morte de várias plantas. Alguns frutos foram minguando e, junto com eles, o lucro do produtor. O principal problema que seu Hilário encontra no plantio de tomate, né, é a bactéria denominada murcha, né, seu Hilário? Ela destrói aqui a folha, né, e também o fruto. Exatamente. Isso aqui é o seguinte, ela começa murchando aqui pelo olho, né, você está vendo? Aí ela vai murchando, aí chega a ficar essa condição aqui, ó. Certo? O senhor já perdeu vários pés por conta dessa bactéria? Nós estamos numa faixa de 30%. 30% nós estamos aqui numa perca de tomate por causa da murcha, né? A bactéria vem na terra e, ó, como é que faz? Destrói a planta toda, ó. E ela é por carreira. Aqui ela vai, por exemplo, ela afeta essa planta aqui, afetou essa outra e vai indo aqui, ó. Como vocês veem. Vendo o desespero de seu Hilário, fomos buscar ajuda na Embrapa Acre, através do pesquisador Rivadalvio Gonçalves. Nós estamos aqui na propriedade do senhor Hilário para tratar de um assunto muito importante aqui para ele e para o estado do Acre, que é a ocorrência de uma doença no tomateiro, né? A ocorrência de doença em plantas é fato comum, né? Em todo local do mundo onde se cultiva plantas, há ocorrência de doenças. O importante é o produtor conhecer, né? Os técnicos, os engenheiros agrônomos que dão assistência técnica conhecer o assunto para prover então as medidas de controle. Essas medidas muitas vezes devem ser preventivas, né? Então, inicialmente é importante a gente ressalvar a diferença, né? Frisar bem a diferença entre o que é uma praga e o que é uma doença. Aqui, por exemplo, não há um inseto praga comendo a planta. O que está ocorrendo é que a planta está murchando, né? Como vocês podem ver, e a planta vai e morre e produz insatisfatoriamente ou morre mesmo antes de começar a produzir. Causas da doença. Essa doença ela é causada por uma bactéria. A bactéria está presente no solo, né? Essa bactéria entra dentro da planta, entope os vasos e a planta não consegue absorver a água e os nutrientes para poder ficar vistosa, produzir um fruto, né, bonito. Então é como se fosse... na medicina humana não tem as placas de gordura que entopem as nossas veias, aqui na planta tem a bactéria que entope os vasos da planta. Ocorrência da bactéria. Ocorre no mundo inteiro, tá? Essa bactéria se chama Ralstonia solanacearum, né? E ocorre em diversas culturas. Controle da murcha bacteriana. Uma única medida de controle não resolve, né? É preciso adotar várias medidas de controle, desde medidas preventivas até medidas de tratamento, de erradicação, que é o caso do uso de solo tratado com vapor ou de substratos comerciais que estejam livres da bactéria, né? Além sendo possível, utilizar cultivares de tomateiro resistentes à murcha bacteriana que possam ser usados como porta-enxerto, ou seja, far-se-á uma enxertia, né, da planta que você quer produzir tomate sobre uma outra planta de tomateiro, mas que tolera muito bem essa bactéria, que tem uma resistência genética natural. E controlar a qualidade da água, né? Jamais utilizar uma água que possa estar contaminada com essa bactéria, né? E controlar muito bem a entrada de pessoas na casa de vegetação, tá? Não deixe todas as pessoas entrar na casa de vegetação. As pessoas que entrarem nesta casa, elas têm que antes limpar os pés, trocar o calçado na porta da casa, ter um pé dilúvio ali para o senhor tratar com algum produto à base de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, não é? Desinfestar as ferramentas que se trabalham dentro da casa. Então é um conjunto de medidas que se deve adotar para o senhor ter um controle eficaz realmente. Outro fato muito importante para o controle dessa doença é a presença de plantas hospedeiras na área, né, antes de começar o plantio, mesmo que sejam plantas daninhas, plantas que às vezes a gente não faz ideia de que ela já tem a bactéria dentro dela, mas de forma latente, né?
e às vezes presente na raiz da planta sem causar nenhum problema, tá? Então, quando a gente, aqui se vocês podem ver algumas plantas daninhas, né? Então, se anteriormente nessa área houvesse alguma planta daninha hospedeira da bactéria, essa bactéria já estava presente na área antes do senhor começar o plantio. Para diagnosticar a doença, deve-se cortar o tomateiro. Este teste consiste na visualização do pus bacteriano que sai de dentro do tecido da planta. O produtor deve colocar a parte que foi cortada dentro de um copo com água limpa. Em poucos minutos pode-se visualizar o pus bacteriano, comprovando a presença da doença. Está vendo um fio leitoso aqui, ó? O senhor pode pegar e observar que o senhor vai ver. Tá? É um fio leitoso. Olha contra a luz, né? A sobrevivência dessa bactéria e a multiplicação também depende do pH no solo, tá? Então, agora nós temos que controlar o pH para que os nutrientes adicionados no solo estejam disponíveis para a planta. Então, o pH ideal para a planta também é bom para a bactéria. Então, às vezes você quer adicionar uma substância para aumentar a acidez ou diminuir a acidez no solo, para controlar a bactéria, aí você acaba inviabilizando a nutrição da planta, né? E, consequentemente, a produção. Não é recomendável o encharcamento de solo com antibiótico para o controle da bactéria, né? É uma abordagem possível, mas não recomendável, né? Isto porque nós, se fizer isto, é muito difícil conseguir erradicar a bactéria no microcosmo de solo, porque ela se associa às partículas de matéria orgânica. Por exemplo, as raízes do tomateiro que ficaram dentro do solo, enquanto tiver um pedacinho desta raiz, a bactéria está ali sobrevivendo, né? Então, se o senhor inundar isso aqui de antibiótico, fica muito caro e ainda assim as bactérias vão criar resistência, elas vão escapar por estar protegidas às vezes dentro dessa matéria orgânica e a gente não consegue eliminar o problema. Então, o vapor realmente é uma medida ecologicamente certa e eficiente, né? Eficaz. Infelizmente, cada planta infectada é uma planta morta que vai se perder a produção, né? Total ou parcial, mas se perde muitos frutos devido à ocorrência. Se fosse uma doença causada por um fungo, fosse uma doença foliar, aí a gente poderia recomendar uma tecnologia de controle químico, né? De aplicar um fungicida, mas não é o caso, tá certo? Então aí realmente se perde a planta e se perde a produção. Não tem solução. Não, a solução é para a próxima safra, né? É realmente muito necessário ter um bom programa de segurança biológica com relação à doença de plantas, né? E esse sistema baseia-se necessariamente em diagnósticos precisos, tá? Em diagnósticos corretos para que os produtores possam adotar as medidas de controle ambientalmente adequadas, economicamente viáveis, né? E assim obter sucesso na produção. Apesar da crença generalizada de que o tomate seja um legume, ele é na realidade um fruto, onde se encontram os órgãos reprodutores da planta. A polpa comestível nada mais é do que o ovário desenvolvido, dentro do qual há sementes originárias de óvulos. Originário da América Central e do Sul, ele era amplamente cultivado e consumido pelos povos pré-colombianos, sendo atualmente cultivado e consumido em todo o mundo. A maioria dos botânicos atribui a origem do cultivo e consumo do tomate como alimento à civilização inca do antigo Peru. Já outros estudiosos acreditam que o tomate seja originário da região atual do México. Apesar de constantemente associado à Itália e à sua cozinha pelo largo uso na culinária, o tomate já era consumido nas civilizações Inca, Maia e Azteca antes de ser levado para o outro lado do mundo. O consumo do tomate é recomendado por nutricionistas por ser um alimento rico em licopeno, vitaminas do complexo A e B e minerais importantes como fósforo e potássio, além de ácido fólico, cálcio e frutose.
Quanto mais maduro, maior a concentração desses nutrientes. O tomate é composto principalmente de água, possuindo aproximadamente 14 calorias em 100 gramas somente. Alguns estudos comprovam a sua influência positiva no tratamento de câncer, pois o licopeno, pigmento que dá cor ao tomate, é considerado eficiente na prevenção do câncer de próstata e no fortalecimento do sistema imunológico.